Você sabia que várias coisas que você usa, ou que já viu por aí, têm raízes brasileiras e podem mudar completamente a sua visão sobre invenção e criatividade no nosso país? Fica comigo porque a lista é surpreendente e tem história humana, gambiarra genial, disputa chata por reconhecimento e, acima de tudo, muito orgulho em cada solução. Começo com um objeto quase mítico para quem escreve: a máquina de escrever. Pode parecer óbvio atribuir a invenção aos grandes centros europeus, mas, segundo registros históricos, houve no Brasil, já no século XIX, tentativas independentes de construir dispositivos para escrever mecanicamente. Um nome que aparece associado a uma das primeiras versões fabricadas por aqui é o do padre João Francisco de Azevedo, em Recife, por volta de 1861. Verificar fonte. Padre João, além de sacerdote, tinha curiosidade técnica, adaptou movimentos que lembravam teclas de piano para criar um mecanismo que imprimisse letras em papel. Pense nisso, alguém em um Recife do século XIX, sem acesso fácil às novidades europeias, mexendo com engrenagens e ideias para facilitar a escrita. A anedota é boa. Relatos apontam que um comerciante levou ideias do protótipo para outros mercados, e a difusão e comercialização às vezes acabaram ofuscando quem tinha tido a ideia original. A velha história da invenção que perde o crédito por falta de registro formal. O impacto prático é claro: democratizar meios de comunicação e acelerar trabalhos administrativos. Mais do que a máquina em si, a lição é sobre como uma solução local, pensada para um problema local, pode ecoar muito além do balcão onde nasceu. Se você está achando que já viu surpresa demais, calma, tem muito mais. E se essa história já te pegou, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda a gente a contar mais histórias como essa. Agora vamos ao escorredor de arroz, um exemplo clássico de inventividade doméstica se transformando em produto industrial. A cena é familiar: a cozinha, uma panela transbordando, aquele arroz grudento que você não consegue separar. Segundo relatos, Terezinha Beatriz Alves, às vezes mencionada com variações no sobrenome, verificar fonte, teve a ideia ainda nos anos 1950, criando um protótipo simples. Dizem que usou até papel alumínio e elementos improvisados no começo. E, junto com o marido Solon Zorovich, desenvolveu um modelo que podia ser fabricado em escala. Em 1959, surgiu um protótipo mais acabado, e a solução chamou a atenção de indústrias interessadas em utensílios domésticos. A história do escorredor de arroz é ótima porque mostra o caminho comum das invenções práticas. Nasce na cozinha, passa pela experimentação caseira e termina em fábrica. O impacto é evidente. Utensílios que hoje nos parecem óbvios começaram como uma resposta direta a uma dor do cotidiano. Além disso, essa trajetória ilustra a importância do registro. Muitos inventores domésticos viram suas ideias serem copiadas sem receber reconhecimento, enquanto outros conseguiram transformar um protótipo em produto comercial. Imaginem um lar brasileiro dos anos 50, com vizinhas trocando dicas e a ideia se espalhando até virar item de prateleira. Do salgado ao doce. O brigadeiro é outra invenção que transforma a cultura. Não é um invento técnico como uma máquina ou um aparelho, mas é uma criação cultural que ganhou nome, história e lugar cativo nas festas brasileiras. Sua origem é associada à campanha política do brigadeiro Eduardo Gomes, em 1945, quando as mulheres vendiam docinhos para arrecadar fundos para a candidatura, e daí teria surgido o nome brigadeiro para a guloseima que conhecemos. Os ingredientes são simples: leite condensado, manteiga e chocolate. A transformação, por meio de fervura e paciência, resulta em algo que hoje é símbolo de celebração. O curioso é como uma solução pragmática, angariar apoio e fundos, se converteu em patrimônio gastronômico. O brigadeiro é um exemplo perfeito de como invenção não é só tecnologia, é também cultura, e seu impacto é social e afetivo. Em cada festa de criança, casamento ou reunião, existe uma rede de memórias ligada a essa criação simples que atravessou gerações. Voltando à tecnologia, o balão de ar quente aparece no Brasil muito antes de ser tema de turismo moderno. Bartolomeu de Gusmão, cujo nome surge nos registros históricos como inventor que fez experiências com ar quente no Brasil colonial, conduziu tentativas de voo e de elevação de objetos usando o calor do ar. Há cartas e documentos antigos que descrevem suas experiências e seu interesse por levantar-se do solo usando ar aquecido. Nem todas as tentativas deram certo como nas histórias de conto, mas o legado é outro.
A ideia de experimentação, de errar para aprender, e a ousadia de tentar algo que parece impossível. Para quem olha hoje, com balões coloridos no céu e festivais, é fácil esquecer que essa aventura começou com alguém que testou limites sem garantias. Bartolomeu é, portanto, símbolo de um espírito experimental que é essencial às invenções. Uma história que envolve tecnologia pessoal e disputa de mercado é a do Stereo Belt, o precursor do que conhecemos como Walkman. Andreas Pavel, um brasileiro nascido de família com raízes europeias, desenvolveu um conceito de aparelho portátil para ouvir fitas, um toca-fitas corporal com fones acoplados, já em 1972. Pavel promoveu sua invenção, buscou patentes e passou por processos para obter reconhecimento. Quando empresas multinacionais lançaram produtos similares no fim da década de 1970, houve controvérsia sobre reconhecimento e propriedade intelectual. Segundo relatos, algumas disputas legais ocorreram anos depois, e partes da história mostram como uma ideia simples, colocar música para tocar junto ao corpo, de forma pessoal e portátil, pode virar indústria inteira. A lição aqui é dupla. Primeiro, que uma visão pequena e prática pode se transformar em revolução cultural. Levar música consigo mudou hábitos. Segundo, que o caminho do reconhecimento muitas vezes exige paciência e compreensão do sistema de patentes, que nem sempre é amigável a inventores independentes. Agora, a área médica. O coração artificial desenvolvido por Aaron de Andrade nos anos 2000, verificar fonte, é um marco da engenharia biomédica brasileira. Não é a promessa de conserto milagroso, mas uma ferramenta de suporte vital para pessoas em espera de transplante ou com insuficiência cardíaca avançada. Explicando bem de leve, um coração artificial não precisa replicar todos os detalhes de um coração natural. Sua função principal é bombear sangue para manter órgãos funcionando enquanto uma solução definitiva é planejada. Os desafios são gigantes: biocompatibilidade, energia, controle de fluxo, risco de infecção. Desenvolver um dispositivo desses no Brasil envolve pesquisa, testes clínicos e muita colaboração entre médicos, engenheiros e hospitais. O impacto prático é enorme: aumento de sobrevida, possibilidade de recuperar pacientes antes do transplante e avanço da engenharia médica nacional. E há outro ponto importante: projetos assim dependem de financiamento e de colaboração para sair do laboratório. Por isso, o reconhecimento institucional e a proteção intelectual são decisivos para que o resultado chegue à população. Voltamos a algo que você usa o tempo todo sem pensar: a identificação de chamadas, o famoso BINA. Nélio Nicolai é o nome que costuma aparecer associado ao desenvolvimento do identificador de chamadas no Brasil. No fim dos anos 1970, 1977, é a data mencionada por alguns registros, verificar fonte. A ideia é simples e poderosa. Antes do identificador, atender um telefone era um risco. Você não sabia quem estava do outro lado. Com um sistema que transmite quem liga, a comunicação se torna mais eficiente, segura e prática. Tecnologias assim mudam comportamentos. Hoje, ao ver o número, decidimos como e quando responder. Mais uma vez, surgem relatos de dificuldades para garantir reconhecimento e compensação, à medida que a tecnologia se espalha e outras empresas a incorporam. Mas a contribuição é clara: tornar a comunicação mais transparente e conveniente. O design e a engenharia de arenas também têm um capítulo brasileiro. O painel eletrônico para estádios, desenvolvido por Carlos Eduardo Lamboglia em 1996, trouxe uma revolução visual aos eventos esportivos. Imagine o impacto de grandes painéis iluminados mostrando placares, anúncios e replays. Isso não só melhora-se a experiência do torcedor, como cria novas possibilidades de captação de patrocínios e mídia. Segundo relatos, um dos momentos de destaque foi a estreia desse tipo de painel em grandes eventos internacionais. A exposição que isso trouxe ajudou a consolidar tecnologias brasileiras de display e eletrônica aplicada a grandes audiências. Além do aspecto tecnológico, há um componente cultural. O painel transforma o estádio em palco multimídia, ampliando o espetáculo e a interação com o público. E por falar em comunicação pública, o orelhão, os telefones públicos de rua, também tem origem brasileira em algumas de suas versões. Chumin ou Chimin. Silveira é o nome que aparece ligado a projetos de cabine telefônica e orelhão a partir do início dos anos 1970. Verificar grafia e data. O impacto social dos orelhões é grande. Antes da popularização dos telefones celulares,
Esses pontos eram fundamentais para conectar pessoas, especialmente em locais mais afastados e entre populações de menor renda. Além disso, os orelhões passaram a ser símbolos urbanos e elementos importantes de inclusão digital e social por décadas, e muitos se lembram de encontros marcados no orelhão da esquina. Hoje, alguns orelhões permanecem como relicários da memória urbana e, em lugares, foram adaptados para novas funções. Cada uma dessas histórias traz uma lição prática sobre patentes e reconhecimento. O que é patente, afinal? Simplificando, é um direito temporário concedido ao inventor para explorar economicamente sua criação, impedindo que outros fabriquem, usem ou vendam a invenção sem autorização. Patentes estimulam o investimento porque oferecem alguma garantia de retorno. Mas há desafios. O processo é burocrático, caro e exige documentação técnica que nem todo inventor independente sabe preparar. Assim, muitas ideias promissoras acabam sem proteção formal. E quando se tornam valiosas, despertam o interesse de empresas com mais recursos para industrializar e comercializar. Por isso, observar a trajetória da máquina de escrever adaptada no Recife, do escorredor de arroz caseiro ou do estéreo belt faz pensar. Registrar uma ideia pode ser decisivo para que o autor ganhe crédito e benefícios. Quer mais curiosidades? Vou aprofundar um pouco mais a trajetória de alguns desses protagonistas, porque entender quem são as pessoas por trás das ideias ajuda a humanizar a invenção. Padre João Francisco de Azevedo, se confirmados os registros, foi parte de um perfil de inventores do século XIX que misturavam outras profissões com a técnica. Padres, professores e artesãos frequentemente eram os agentes de inovação em cidades médias. Tinham acesso à educação, papel e tempo para experimentar. O ambiente e a necessidade local determinavam o foco. Reduzir trabalho manual, agilizar a escrita, acelerar comunicações. A adaptação de mecanismos já conhecidos, como o piano, para outras finalidades, é exemplo clássico de criatividade incremental. Não reinventar do zero, mas transformar o conhecido para resolver um problema novo. Terezinha Beatriz Alves e Solon Zorovit representam o inventor caseiro que transforma rotina em produto. A coragem de ir além do protótipo doméstico, buscar parcerias e industrializar um utensílio doméstico é o passo que separa a ideia do impacto massivo. E essa transição é cheia de nuances, moldes, matérias-primas, negociação com fábricas e marketing. Tudo isso molda o sucesso ou o fracasso de um invento. Andreas Pavel é interessante porque ocupa um espaço entre inventor independente e vítima de um sistema que privilegia grandes corporações. Sua busca por patentes e reconhecimento mostra como o tempo e a visibilidade podem influenciar quem fica com o crédito. A história do toca-fitas pessoal é uma lição sobre timing, perseverança e as armadilhas do mercado. Aaron de Andrade, ligado ao coração artificial, é exemplo da complexidade da inovação em saúde. Além de tecnologia, existe regulação, testes clínicos e ética. Projetos na área médica costumam demandar parcerias com hospitais, pacientes piloto e aprovação de órgãos regulatórios. Barreiras que garantem segurança, mas que também tornam o caminho difícil para inventores isolados. Nélio Nicolai e Ubina demonstram como uma solução técnica pequena, transmitir a identificação do número que liga, pode gerar impactos culturais profundos. A telefonia é uma área em que padrões e protocolos determinam o que pode ser adotado, e inserir uma inovação ali exige negociação com operadoras e órgãos reguladores. Carlos Eduardo Lamboglia e os painéis eletrônicos mostram que inovação também está ligada à experiência do público. Inventar para melhorar como alguém vive um evento, seja futebol, show ou cerimônia, é inventar para emoção e memória. Por isso, as soluções visuais têm impacto econômico direto, publicidade e simbólico, memória coletiva. Algumas curiosidades extras para cada invenção. Há registros de protótipos de máquina de escrever fabricados artesanalmente, que usam mecanismos diferentes dos modelos industriais europeus. O escorredor de arroz ganhou versões que acomodavam grandes porções, atendendo tanto cozinhas domésticas quanto restaurantes. Os primeiros brigadeiros eram talvez um pouco diferentes dos que comemos hoje, variando em textura e cobertura. As experiências de Bartolomeu de Gusmão com balões inspiraram relatos contemporâneos que misturam ciência e aventura. O estéreo belt de Pavel chegou a ser mostrado em feiras e recebeu atenção de entusiastas de eletrônica.
O coração artificial brasileiro passou por fases de protótipo que eram testadas em modelos animais antes de avançar para uso humano. O identificador de chamadas transformou práticas de atendimento. Painéis eletrônicos evoluíram do simples placar a displays multimídia, e os orelhões, em algumas cidades, foram preservados como patrimônio ou reinventados como pontos de acesso à internet. Todas essas histórias apontam para um tema central. O Brasil tem uma tradição pouco conhecida de inventores que resolvem problemas concretos com soluções inteligentes, muitas vezes sem o holofote merecido. E por que muitas dessas histórias são pouco lembradas? Existem várias razões. Processos burocráticos que dificultam o registro e a proteção das ideias. Falta de investimento inicial para transformar protótipos em produtos escaláveis. E a facilidade com que ideias, especialmente aquelas que resolvem problemas óbvios, são absorvidas por mercados maiores e empresas com capacidade de produção em massa. Além disso, relatos históricos e documentações nem sempre são preservados, o que dificulta a atribuição. Por isso, quando a gente lê que tal tecnologia veio de fora, pode ser que a verdade seja mais complexa. Mas então, o que podemos aprender e como isso muda a sua visão? Primeiro, inventar não é privilégio de laboratório sofisticado. Nasce muito na cozinha, na oficina, na conversa com o vizinho. Segundo, proteger e documentar é tão importante quanto ter a ideia. Buscar registro, patentes e ajuda institucional amplia a chance de reconhecimento. Terceiro, valorizar a inventividade nacional é também construir um ecossistema, onde mais gente se sinta encorajada a tentar. Incubadoras, leis de incentivo, suporte técnico e mentoria fazem diferença. Se você pegou alguma energia nova aqui, sabe o que fazer. Pense no problema na sua casa, bairro ou trabalho que sempre incomodou. Às vezes a solução é tão simples quanto adaptar uma coisa que já existe. E se surgiu alguma ideia, procure informação sobre registro e prototipagem. Documentar processos, datas, esboços e testemunhas é o primeiro passo para não ver sua ideia se perder no caminho. Antes de encerrar, uma rápida recapitulação para gravar isso na cabeça. Tem máquina de escrever adaptada em Recife. Tem escorredor de arroz nascido de uma cozinha. Tem o brigadeiro que virou patrimônio. Bartolomeu de Gusmão e suas aventuras com balões. Andréas Pavel com a visão do aparelho de áudio portátil. Aaron de Andrade e o esforço por soluções cardíacas. Nélio Nicolai e o identificador de chamadas. Carlos Lamboglia e os painéis que transformaram estádios. E orelhões que conectaram cidades inteiras. Cada item traz uma história de criatividade, possibilidade de apropriação e lições sobre como proteger e impulsionar ideias. Para fechar, eu quero saber, qual dessas invenções te surpreendeu mais? Conta nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas histórias. E se ainda não fez, assina o canal para a gente continuar descobrindo as muitas outras invenções brasileiras que a história deixou meio escondidas. E se você inventou algo ou tem uma ideia, não guarde só para você. Documenta, procura ajuda e compartilha. A próxima história inspiradora pode ser a sua.